Urgente. Após um ano, Rússia e Ucrânia ainda mantêm a guerra. O que mudou? Especialistas avaliam que os países não têm condições de vencer um ao outro, mas não devem negociar acordo de paz. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou o início de uma operação militar especial na Ucrânia. Com a justificativa de desmilitarizar, desnazificar e proteger a população das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, iniciou uma guerra que dura um ano. Para muitos, o dia 24 de fevereiro de 2022 ficará para sempre na memória. Em um pronunciamento na televisão, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou uma operação militar especial na região de Donbas, na Ucrânia. No mesmo dia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas fez um apelo para que ele não seguisse adiante. Sirenes de ataque aéreo soaram em Kiev. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, alertou: se alguém tentar tirar nossa terra, nossa liberdade, nossas vidas, nós nos defenderemos. Atualmente, ataques russos são realizados em regiões-chave, como nas cidades de Bakhmut e Vuhledar, na província de Donetsk. Embora a Rússia tenha anexado as 4 províncias, algumas localidades ainda resistem ao controle russo. Os ataques podem até mesmo recuperar regiões que foram conquistadas, mas, depois, perdidas para a Ucrânia. Existem indícios de concentração de forças militares russas no norte da Ucrânia. É possível que aconteça uma nova tentativa de recuperar territórios da província de Kharkiv, por exemplo, que a Rússia perdeu em setembro do ano passado para a Ucrânia. Um ano após a invasão, a Rússia controla muito menos território do que tinha nos estágios iniciais da guerra, quando suas forças tentaram invadir Kiev. Ainda assim, os russos ocupam áreas grandes no leste e no sul da Ucrânia. Após a fracassada ofensiva em direção à capital ucraniana, as forças russas concentraram sua atenção em unir o território em torno de Luhansk e Donetsk com as áreas próximas à Crimeia. Em maio, os russos foram bem-sucedidos quando a Ucrânia evacuou as tropas que permaneciam defendendo a siderúrgica Azovstal, em Mariupol, após um longo e sangrento cerco ao local. Isso deu à Rússia uma importante ponte terrestre conectando as áreas do sul às do leste, além do controle da costa sudeste da Ucrânia e do Mar de Azov. Mas, desde então, quase todas as principais vitórias na guerra foram da Ucrânia. Em um contra-ataque iniciado em setembro, as forças ucranianas retomaram grande parte do nordeste da região de Kharkiv. Em seguida, foram recapturadas a cidade de Lima e outras áreas nos oblasts de Donetsk e Luhansk. Em novembro, o avanço ucraniano no sul forçou as tropas russas a se retirarem da cidade de Kherson para o lado leste do rio Dnipro, embora Moscou ainda controle o território na margem oeste. Principais mudanças. Uma das maiores mudanças desde o início da guerra é no armamento usado no conflito e também em quem o está fornecendo aos envolvidos. A Rússia é o segundo maior exportador de armas do mundo e, no início da guerra, seus militares pareciam em tese muito mais poderosos do que os da Ucrânia. Mas, passado um ano, mais de 30 países forneceram equipamento militar a Kiev. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Vladimir Putin esperava que a Ucrânia aceitasse passivamente as ações de seu vizinho mais poderoso, sem envolvimento significativo de outros países. Esse grave erro de cálculo levou a um conflito prolongado, aparentemente sem fim à vista, disse Bárbara Zanchetta, do Departamento de Estudos de Guerra da King's College London à BBC. Milhares de armas portáteis NAO, projetadas para destruir tanques com um único tiro, foram fornecidas à Ucrânia ao longo do conflito. Elas foram fundamentais para impedir o avanço russo em Kiev nos primeiros dias da invasão. Desde então, grande parte dos combates na guerra ocorreu no leste do país, onde a Ucrânia obteve ganhos devido ao uso de armas de longo alcance. Os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália forneceram obuses M777 e sistemas de foguetes como o M142 e Mars. Autoridades dos Estados Unidos dizem que, depois das sanções internacionais, a Rússia se viu obrigada a depender de países como a Coreia do Norte, de quem teria comprado milhões de foguetes e projéteis de artilharia para usar na guerra. Tanto Rússia como Coreia do Norte negam isso. A Ucrânia teve acesso a armas precisas de longo alcance que teriam fundamentais em suas operações bem-sucedidas no leste e no sul. Sistemas ocidentais avançados também têm sido importantes para fortalecer a Ucrânia contra ataques aéreos russos.
Desde o início do conflito, a Ucrânia usava baterias de mísseis terra-ar da era soviética, como as S-300. Mas elas foram complementadas por uma série de armas ocidentais, incluindo o NASAMS, Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superfície-Ar, dos Estados Unidos e os SLMS-IRIS-T da Alemanha, bem como sistemas menores como o Starstreak do Reino Unido. Em dezembro, Washington anunciou que supriria a Ucrânia com o avançado sistema de mísseis Patriot. A Alemanha e a Holanda fizeram o mesmo. Dependendo do tipo de míssil, a arma pode ter alcance de até 100 quilômetros. Nos últimos meses, a Rússia usou um grande número de drones kamikaze, junto com mísseis de cruzeiro, para atacar cidades e usinas ucranianas. Embora o Irã tenha dito que forneceu drones a Moscou apenas antes do início da guerra, acredita-se que tenha fornecido secretamente centenas de outros drones durante o conflito. Tudo começou na Crimeia e terminará na Crimeia. Uma das ambições do presidente Zelensky é recuperar a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014 sem o reconhecimento da comunidade internacional. A península pertenceu à Ucrânia até a realização de um plebiscito, organizado pela população local, que decidiu por 97,47% contra 2,53% que o território deveria fazer parte da Rússia. Zelensky tem prometido recuperar a área a qualquer custo. Ele diz que tudo começou na Crimeia e terminará na Crimeia e acredita que a volta de seu domínio na região ajudaria a restabelecer a lei e a ordem mundiais e seria o maior passo anti-guerra a ser dado. Grupo de sem terras invadem fazendas e declara Carnaval Vermelho. Segundo informações publicadas pela TV Fronteira e o jornal A Folha de São Paulo, o movimento social FNL, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, invadiu neste sábado, 18, fazendas da região de Presidente Prudente, no oeste do estado de São Paulo. A mobilização denominada Carnaval Vermelho está concentrada nas cidades de Marabá Paulista, Sandovalina, Presidente Venceslau e Rosana. Segundo a FNL, cerca de 1.000 famílias participam das ocupações. O grupo diz reivindicar a destinação das áreas para a implantação de assentamentos da reforma agrária para trabalhadores rurais sem terra. O movimento reivindica terra, trabalho, moradia e educação, através da ocupação de terras que já foram reconhecidas como públicas pela Justiça, porém ainda permanecem abandonadas sem cumprir seu uso social, afirma a FNL em nota. Ainda de acordo com a mobilização, há pelo menos 5.000 famílias cadastradas no ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, com direito a mais de 300.000 hectares de terras devolutas. A distribuição das áreas, no entanto, depende de trâmites sob responsabilidade do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A FNL pede que seja considerada inconstitucional a Lei Estadual de Regularização de Terras aprovada em 2022, que, segundo eles, favorece os donos de grandes propriedades. Procurado, o INCRA não se posicionou até a tarde deste domingo, 19. A FNL é dirigida por dissidentes do MST liderados por José Rainha Júnior, 62 anos. Antigo militante da esquerda católica, ele ascendeu no sindicalismo rural do Espírito Santo no início da década de 1980, na esteira da fundação do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores, CUT. Em 1985, ajudou a criar o Movimento Sem Terra. Abandonou o Comitê Central do Movimento em 2007, quando viu-se isolado numa disputa interna com João Pedro Stedley, 69 anos, outro ativista da esquerda católica. Stedley consolidou o MST com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, onde havia trabalhado como assessor. A comissão é um órgão relevante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, instituição permanente da hierarquia católica no país. O adversário Rainha concentrou suas atividades no Oeste Paulista, aglutinou dissidentes, corrente MST de base, algumas unidades estaduais da Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares e uma fração do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, cuja liderança mais visível na cidade de São Paulo é Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL. Rainha faz oposição aberta ao Movimento Sem Terra, mas se mantém pragmático em relação ao PT, principalmente a Lula. Em 2014, quando lançou o Carnaval Vermelho, o país era governado por Dilma Rousseff, a quem criticava por considerar tímido o projeto de reforma agrária. Naquele ano, as invasões rurais foram realizadas com o slogan: Dilma, estamos na lona, volta Lula. Agora, a proposta é quase um resumo de programa de governo: terra, trabalho, moradia e educação, através da ocupação de terras que já foram reconhecidas como públicas pela Justiça. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para 2 ocorrências neste domingo em Presidente Epitácio e Planalto do Sul, no distrito de Deodoro Sampaio. Ainda segundo a PM, não houve confronto e nem necessidade de intervenção. No sábado, houve o acionamento para ocupação em Rosana, na Fazenda São Francisco, em que não foi necessária a atuação por parte da corporação, já que os proprietários já haviam retirado o grupo do local. A PM informou ainda que 3 veículos foram atingidos por disparos de arma de fogo, mas não houve feridos. Uma perícia foi realizada na área.
Após a retirada dos invasores, o grupo interditou a rodovia, sendo necessária a negociação policial para que a via fosse desobstruída, sem confronto. Foram apreendidos diversos pneus que, possivelmente, seriam utilizados para uma nova interdição. A ocorrência foi conduzida ao DP de Rosana, afirmou a corporação. A polícia militar foi acionada também para a Fazenda São Francisco, em Presidente Venceslau, onde foram apreendidas armas de fogo e munição pertencentes ao inquilino da propriedade. A ocorrência foi registrada no plantão policial da cidade. Os integrantes do movimento social permanecem na fazenda. A corporação foi acionada ainda em ocupações nas fazendas Flor e Floresta, ambas na cidade de Marabá Paulista. Os ocupantes também seguem no local. Em relação à Fazenda Floresta, o plantão judicial expediu ordem com prazo de 5 dias para desocupação. Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região através do policiamento de área, força tática e batalhão de ações especiais, e as invasões estão sendo monitoradas. Em nota, a Aprosoja SP, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de São Paulo, manifestou repúdio às invasões. Condenamos veementemente a relativização do direito de propriedade, a destruição de patrimônio e a barbárie de práticas criminosas que deveriam ter ficado no passado, diz parte do comunicado. A associação solicita ainda às autoridades para que atuem de maneira firme e contundente para desmobilizar as invasões e responsabilizar os líderes e demais envolvidos nas ocupações. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Os movimentos rurais de sem terra, ligados ou não ao MST, vêm se fortalecendo desde meados do ano passado, em especial no sul da Bahia. Alguns deles com motivação eleitoral. Durante a campanha, Trancoso, balneário no sul da Bahia, vivenciou invasões de terras pelo Movimento de Resistência Camponesa, MRC, denunciado pela coluna como eleitoreiro, onde houve até comício de candidatos que posteriormente foram eleitos. Em suas redes sociais, o deputado federal Luiz Ovando, PP-MS, afirmou que o Carnaval Vermelho, nome que foi dado ao novo ciclo de invasões coordenadas de propriedades rurais em todo o país, foi apenas o início. Em sua publicação, Ovando afirma que a volta dos sem terra era certa com a vitória de Lula. O deputado também reforça que qualquer invasão de terras deve ser considerada uma afronta ao Estado Democrático de Direito, e pede que as autoridades atuem para desmobilizar as invasões e responsabilizar criminalmente os envolvidos. Elas, invasões, geram conflitos entre proprietários rurais e movimentos sem terra, o que pode levar a episódios de violência e prejuízos financeiros. Esses conflitos também podem ter impactos negativos na economia local, afetando a produção agropecuária e a geração de empregos, destacou. Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, em Mato Grosso do Sul, cerca de 450 famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, devem ocupar a região do assentamento Itamaraty, localizado a aproximadamente 50 quilômetros de Ponta Porã, nos próximos dias. Além do local citado, segundo Claudinei Barbosa, coordenador nacional do MST, também existe possibilidade de ocupação na região centro-norte do estado, entre os municípios de Corguinho e Rochedo. Neste momento não temos um número estimado de famílias que devem seguir para os locais citados, já que as conversas são iniciais e não há nada decidido até o momento. Certo é que essa é uma área em que já nos preparamos para ocupar, frisou o coordenador. A ação ganha notoriedade após a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, FNL, outra organização, invadir no sábado a Fazenda Fernanda, localizada em Japorã, município distante cerca de 475 quilômetros da capital. Além de Mato Grosso do Sul, invasões, conflitos e prisões de integrantes da FNL ocorreram em São Paulo e no Paraná. Na ocasião, a FNL disse em nota que o grupo ocupou a área, que seria de um traficante falecido, pedindo às autoridades que cumpram a lei e encaminhem a área para fins de reforma agrária, para que seja organizado um assentamento imediato das famílias. No domingo, houve confronto na região e o acampamento no local foi desfeito. O deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Zeca do PT, antecipou ao Correio do Estado que considera a ação dos componentes do MST válida, mas precipitada. Não concordo com a movimentação precipitada neste momento. Qualquer movimentação agora é equivocada, uma vez que o governo federal não tem recursos para adquirir esses espaços, pontuou Zeca. Segundo ele, o momento é delicado para fazer qualquer movimentação radical. Além de não termos verba, não temos como construir uma base forte neste momento. Estamos sem condições e infraestrutura para solidificar uma base que seja no estado ou em âmbito federal. Conversei com o presidente Lula recentemente, sei da situação, destacou. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, PT, criou na última quarta-feira, 22, um grupo de trabalho, que será presidido pela ex-deputada Manuela Dávila e tem o influenciador digital Felipe Neto entre os integrantes para apresentar estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo e propor políticas públicas sobre o tema.
O grupo de trabalho, composto por 5 representantes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e por 24 representantes da sociedade, foi instalado por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União. Além disso, Felipe Neto esteve no auditório da sede da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em Paris, na abertura da Conferência Global para discutir a regulamentação das plataformas digitais, o aumento da confiabilidade da informação e a ampliação da liberdade de expressão. Logo no início, ao interagir com a jornalista filipina Maria Ressa, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz por sua luta por uma imprensa livre, o influenciador carioca atacou Jair Bolsonaro. Veja trecho da apresentação de Felipe Neto na Unesco. Every time I saw a lie, I used the same keywords to get recommended into the extremists, right? So when people would watch the extremist videos, I would get recommended. So I used the same targeted audience to try to hack that system and get inside and talk to people like this is a lie and in a funny way give the message. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Quando ainda estava em Paris, Felipe Neto foi confirmado como membro de um grupo de combate ao discurso de ódio e contra o extremismo, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os colaboradores, que trabalharão sem remuneração, vão elaborar propostas de políticas públicas sobre o tema. Depois, apresentará as ideias a Lula. No entanto, tal nomeação gerou estranheza e críticas por parte de diversos outros influenciadores, já que Felipe Neto foi durante anos crítico ferrenho do governo Lula e seus eleitores. Veja parte de alguns vídeos onde Felipe Neto simplesmente profere diferentes insultos ao atual presidente. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista. Burro! Você é burro! Ou é burro ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso? Dilma bolada! Vocês são um atraso pro Brasil, um atraso para todas as investigações, para todas as pessoas presas. Não há vergonha em mudar de ideia. Você votou no PT, você votou na porra da Dilma, você vestiu o 13, botou camiseta, botou adesivo no carro. Não há vergonha em mudar de ideia agora. Pode assumir a merda que você fez. E se mesmo assim você achar que tá certo, que o PT é a solução desse país, que eles não são corruptos, isso tudo é parte de um golpe, eu espero que você vá... Não tenho mais paciência pra essa merda, não. Tô ficando velho. E você, o que pensa sobre isso? Deixe seu comentário ou crítica abaixo. Lei Rouanet. Lula já aprovou mais de 600 milhões de reais, somente em janeiro. No primeiro mês de governo, Lula aprovou 610 milhões de reais em projetos para a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um programa do governo federal que viabiliza a realização de eventos culturais com isenção fiscal no imposto de renda. Em outras palavras, significa que a Lei Rouanet é um meio de facilitar para que trabalhadores do setor artístico e cultural realizem peças de teatro, música, dança, shows, lançamento de livros, oficinas e outros eventos no país. O incentivo é concedido ao cidadão brasileiro que apresente uma proposta de projeto na área da cultura. Ser apoiado pela Lei Rouanet significa que o contemplado tem autorização do governo para buscar patrocínio e recursos financeiros com empresas privadas para o seu evento e esse valor arrecadado fica isento de ser descontado no imposto de renda dos envolvidos. Logo, são esses patrocinadores que ficam responsáveis por repassar o valor solicitado em contrato para os contemplados pela Lei Rouanet. Sendo assim, o governo deixa de receber parte de impostos para que o artista ou projeto seja contemplado. No fim das contas, esses valores deveriam ir para os cofres públicos. No entanto, através da Lei Rouanet, o dinheiro migra para os projetos culturais. A Lei Rouanet é o nome popular do Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC, instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Sua criação foi durante o governo de Fernando Collor e o nome popular tem origem no sobrenome do criador da lei, o ex-secretário de Cultura Sérgio Paulo Rouanet. Em algumas áreas o governo Lula teve um começo lento. Não é o caso do fomento à cultura, no primeiro mês do ano, e apenas com a Lei Rouanet, a nova gestão deu andamento a 597 projetos de captação de recursos que, juntos, totalizam 610 milhões. A aprovação dos projetos não significa que os recursos estão garantidos. A lei prevê que os responsáveis pelas propostas agora busquem captar os recursos junto ao setor privado por meio de doações ou patrocínios, e que as empresas que contribuírem recebam abatimentos no imposto de renda. Ou seja, o dinheiro não sai diretamente dos cofres públicos, mas, com a renúncia fiscal, esses valores deixam de entrar neles. Até agora, o maior valor aprovado para a captação de recursos pela Lei Rouanet neste ano foi o da reforma do palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que corresponde a 37,1 milhões de reais. O menor valor, 22,4 mil reais, tem a ver com a publicação de um livro sobre lendas do Rio Grande do Sul, com tiragem de 1.000 exemplares. O valor médio dos projetos aprovados em 2023 foi de pouco mais de 1 milhão de reais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final.
As medidas de homologação de novos projetos foram anunciadas pelo Ministério da Cultura em 4 portarias publicadas no Diário Oficial da União entre 18 e 23 de janeiro. Na primeira delas, aproximadamente 457 propostas foram homologadas. O primeiro item da lista tem o título de Danças da Diáspora Africana, Legados e Tradições e Danças de Orixá. A iniciativa, cujo valor é de R$ 582 mil, é descrita como um espetáculo de dança da diáspora afro-brasileira com rodas de conversas no intuito de oportunizar um espaço capaz de possibilitar fricções e construções de ideias no campo das artes, dança da diáspora africana. Nesta leva também foram incluídos um espetáculo produzido e encenado pela atriz Cláudia Raia, no valor de R$ 5 milhões, para apresentar 2 emocionantes histórias selecionadas com base em importante pesquisa, e o financiamento da Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte, R$ 6,4 milhões. O valor total aprovado nessa portaria foi de R$ 441,6 milhões. No dia 19, a pasta homologou mais 14 projetos, total de 11 milhões. No dia seguinte, outros 93 projetos receberam o carimbo do Ministério da Cultura, acrescentando R$ 80,6 milhões. Neste grupo estão projetos como Disney on Ice, R$ 3,5 milhões, e Disney Magia e Sinfonia, R$ 4,8 milhões. Por fim, em 23 de janeiro, a pasta aprovou a captação de 33 projetos, que somam R$ 75,8 milhões. Outro projeto aprovado foi Belchior, um musical, que pediu autorização para captar RS 1,7 milhão. O projeto aborda a trajetória e obra do cantor e compositor cearense Belchior. De forma geral, a distribuição dos recursos não parece seguir um padrão específico. Lista de projetos contemplados inclui artistas gospel, circos, eventos de cultura regional e alguns projetos de apelo comercial. Como a adesão à Lei Rouanet envolve uma preparação relativamente complexa, é provável que todos os projetos homologados no governo Lula até aqui tenham sido apresentados ainda na gestão de Jair Bolsonaro. Por isso, será preciso tempo até que as prioridades do novo governo no fomento da cultura se tornem mais claras. E você, o que acha da Lei Rouanet? Deixe seu comentário, dúvida ou crítica abaixo nos comentários. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer. O presidente Lula soltou uma pérola, que vem rendendo vários comentários e chacotas na internet. Sem perceber que ele mesmo e parte integrantes do seu partido estão acima do peso, disse que a fome existe porque muitos comem mais do que deveriam. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Durante a cerimônia de recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSIA, o presidente Lula explicou as causas da fome no país. Se produzimos alimentos demais neste país, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria para que o outro possa comer pouco, observou o petista, na terça-feira 28. Significa que estamos desperdiçando alimento. Significa que alguma coisa está errada. De acordo com Lula, além da fome, outra coisa está matando os brasileiros. As pessoas comem muita comida industrializada e pensam que são saudáveis, disse. Tem gente morrendo de fome e gente morrendo de gordura. Além da assinatura de decretos da reinstalação do CONSIA e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, o governo propôs a reunião dos pequenos e médios produtores para facilitar a produção de mais alimentos. Durante a campanha eleitoral, Lula disse que quando encerrou seu segundo mandato em 2010, achou que nunca mais fosse falar de fome no Brasil. O petista culpou os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro pela suposta volta da insegurança alimentar no país. O presidente chegou a dizer que, ao deixar o Palácio do Planalto, não havia mais famintos no Brasil. Na ocasião, contudo, havia 11 milhões de brasileiros nessas condições. Para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer. Porque se tivesse dinheiro, iria muita gente querer produzir, iria aumentar a produção e a gente então teria os alimentos necessários. Por isso eu já pedi para o Paulo Teixeira, o ministro de Desenvolvimento Agrário, que nós vamos ter que convocar uma reunião dos pequenos e médios produtores para que a gente discuta outra vez o programa Mais Alimentos. Para o petista, além da fome, comida industrializada e gordura também estão matando os brasileiros. E você, concorda com a fala do atual presidente? Deixe sua opinião nos comentários. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.